Bem-vindo ao Winners Map Metodologia de Vendas. Novamente, se você quer vencer em vendas, você precisa de método, você precisa de uma metodologia de vendas. E hoje eu trago um monte de novidades. Você já tem percebido, para quem me acompanha, que tem vídeos preto e branco que estavam antes no Instagram, que é o programa Só por um Minuto, agora está no canal do YouTube. Eu já coloquei alguns modelos diferentes de informações. Estou usando lapela, ou seja, tem trilha sonora em alguns vídeos. Ou seja, fizemos uma repaginada. Vencer em vendas é essa nova repaginada. Porém, tudo isso estava programado e agora a gente está começando a implementar. Tecnologia mudou, uma série de coisas. Porém, hoje o que eu vou introduzir? Win Pocket. O que é Win Pocket? São aulas avulsas. Semana passada, aliás, há um tempo atrás, já acho que já não é mais semana passada, dia 11/7, a gente teve uma aula avulsa, o Win Pocket, de 3 horas, onde vieram 900 pessoas e foi uma aula de marketing pessoal e como é o papel do consultor, como você construir uma carreira de consultor. Nossa, eu tô com a língua presa. Mas vamos lá. E aí, qual que é a ideia? Além de falar te mostrar todas as introduções que eu acabei de falar, todas essas novidades, eu vou mostrar também como vai ser a nossa dinâmica na lousa e assim por diante. E quem não me conhece, não sabe, mas quem me conhece sabe que quando a gente vai para aula, eu mexo a nossa câmera e vou na aula. Agora, uma das coisas que eu falei muito é você tem que saber usar o cenário, saber improvisar e assim por diante. E tem uma parte que eu vou explicar aqui, que é justamente a parte fixa, que eu vou sempre repetir. E olha que coincidência, eu justamente organizei ela para ficar nesse reflexo que eu tenho, que eu não consigo tirar, porque justamente eu preciso que o sol entre da janela. E aí o que eu fiz? Separo justamente o que a gente não vai falar na aula, mas sim aquilo que eu vou sempre repetir como introdução, separado dando essa sombra, permitindo que uma luz mais legal entre. De novo, a gente tem que saber usar as ferramentas que a gente tem. E para vencer em vendas, tem que ter essa flexibilidade, tem que ter essa capacidade de improvisar e fazer as coisas, apesar de tudo planejado, de forma flexível. Legal? Então, vamos lá, o que vai estar sempre nas nossas aulas e eu vou sempre repetir. Para você vencer em vendas, ou seja, a Winners é a empresa que vai te ajudar a vencer em vendas. E para você ter os resultados, você precisa de 4 alicerces, que estão na metodologia Win 4.0. E essa, por sua vez, é respaldada em 3 metodologias. Winners Map, que é um mapa tático. Win 360, que é uma mandala que faz você executar um plano estratégico, e o Winners Map Whiteboard, que é justamente essas lousas que a gente constrói e que no final da aula vocês vão ver ela construída para poder bater sua foto, que é a plataforma que sustenta tudo isso aqui de pé, onde te ajuda a desenvolver e assim por diante. Legal? Vamos à nossa aula Pocket? O que é a aula Pocket? Só para lembrar, é a nossa aula avulsa. E qual que é a ferramenta que eu estou trazendo hoje? Pai da relação. Dominique, mas eu já ouvi esse nome. Sim, você já ouviu. Porque lá no YouTube, no canal que a gente tem do Winners Map, você tem as aulas do Projeto 360. E uma das aulas eu falo justamente do pai da relação. Mas como foi um dos meus primeiros vídeos neste modelo, eu decidi regravar e trazer essa ferramenta dentro deste contexto. Mas sim, você está certo, você já ouviu falar? E o pai da relação é uma ferramenta que eu uso baseada na psicanálise. Como assim? Lembra? Dominique, ele adora aplicar psicologia na área comercial. Então, esses 3 metodologias que compõem e foram atualizadas depois de 15 anos na metodologia Win 4.0, nada mais é do que a psicologia aplicada na área comercial, de forma estratégica e de forma tática, acabativa, fazer a coisa acontecer, execução, ação, ok? E o whiteboard, que é o método. Mas sem delongas, vamos para a nossa aula? Vamos lá. Vou pegar aqui as minhas canetas, eu até brinco, né?
já cheguei na amarela. Deixa eu pegar a verde aqui. Lembra, na última aula eu comentei, eu faço essas marcações porque senão eu tenho um monte de caneta ao mesmo tempo e elas acabam não performando do jeito que eu quero durante as aulas. Então eu marco essas duas, sendo a amarela mais recente e a rosa para minha filha poder usar dentro da forma dela, né, de fazer as lousas dela, que ela também tem um whiteboard e assim por diante. Mas vamos lá, deixa eu só encostar a porta aqui para a gente não ter nenhuma interferência. E vamos lá? Win Pocket. O que eu quero que você pense? Primeiro, qual que é o papel do pai na relação entre mãe e filho, ok? Ou mãe e filha. O papel. Não se prende muito a gênero agora. Não se prende a modelo. É simplesmente qual é o papel do pai na relação da mãe com o filho, ok? Então eu vou começar a montar aqui, construir, você entender o cenário. A gente tem a mãe, ok? Ela tem uma relação direta e intrínseca e visceral com o filho ou a filha. Filho ou filha, ok? E nessa relação, ela tem uma característica. Aliás, vocês estão pensando, né? Qual que é o papel do pai, certo? Então vamos lá. Essa relação, ela tem uma importante característica. Ela é completa, ela é visceral, ela não pode ser rompida. Então é uma relação, vou escrever aqui, ó. Completa. Ela não pode ser destruída. Ela não pode, deixa eu até deixar ainda mais claro aqui. Ela não pode ser rompida. Vamos lá. Não pode ser rompida. Ok? Ela não acontece. Toda vez que ela se rompe, ela volta. Ela se rompe, ela volta. Ok? E mais importante, e aí vem a nossa técnica, ela é completa, ela não pode ser rompida, porém ela causa isolamento. Como assim, Dominique? Simples. Se não tiver, ó o segredo, você está lembrando na relação do pai, né? Se não tiver alguma coisa ou alguém que rompa essa relação ou tente romper essa relação o tempo todo, o que ela causa? Isolamento. Mas qual que é o problema do isolamento? Se você isola, se essa relação se isola, ela acaba se tornando um perigo para as duas pessoas. Ou seja, se essa relação ela se isolar, isso significa que ela não precisa do mundo. E se ela não precisa do mundo, ela fica sozinha e isso pode virar um problema. Ok? Estão me acompanhando? Aí eu vou trazer para você agora qual que é o papel do pai. O pai tá aqui, ó. E qual que é o papel dele? Se você pensou, é o mantenedor, se você pensou que é a força da família, se você pensou, não, é o encostado que só atrapalha, tá tudo certo. Agora, dentro da psicanálise, qual que é o papel do pai? O papel do pai é justamente de romper essa relação. Como assim, Dominique? Ele é o cara que vai lá e vai falar assim, filho, essa é a hora do papai e a mamãe juntos. Ou, olha, vamos comprar isso? Putz, mas não pode esquecer do papai. Ou seja, é aquele agente terceiro que entra e está sempre rompendo essa relação. Por quê? Porque essa relação, lembra que eu falei? Ela é completa e ela causa isolamento se você não tomar cuidado, ok? Tá bom, Dominique, mas o que isso aí tem a ver com a gente? Vou te contar uma história. Imagina que chegou um cliente para mim, a negociação estava super avançando, a gente estava indo super bem, ficamos amigos. A gente está tendo uma relação super boa, as coisas estão andando bem. Só que chegou no impasse. O VP dele falou, cara, você precisa reduzir isso aqui, senão não vai ter negócio. E aí ele chega para mim e pede desconto, e pede desconto, e pede desconto.
E aí, como que eu vou falar para esse cara que já até virou brother meu que eu não posso mais dar o desconto? Chama o pai da relação. O que isso significa? Vou colocar aqui os personagens. Vou colocar eu, ok? Vou colocar aqui o meu cliente que virou brother, certo? E eu não quero e não vou danificar essa relação aqui. Por quê? Porque hoje ele não compra, amanhã ele vai comprar, eu não quero ficar desconfortável com ele. Tudo isso aqui eu vou fazer para manter a relação. E aí, quem que eu chamo para justamente esse problema de... E aí eu vou escrever bem grandão aqui. O problema de dizer não. Como que eu vou dizer não para esse meu super brother, para esse cara que está me ajudando, para esse cara que me ajudou no processo inteiro? Como que eu vou dizer não? Então, chegou no impasse. Aí o que eu falei? Eu falei, opa, não, pera um pouco. Eu adoraria te dar esses descontos, mas lembra que eu falei? Porém, a empresa me impede. Ou a governança, ou o meu VP. Ou seja, existe um terceiro que rompe a relação e ela vai se reconstruir. Então essa relação aqui vai ser preservada. Então essa relação do Dominique e o cliente vai ser preservada dizendo não. Por quê? Porque o agente terceiro, o pai, o agente terceiro, a empresa, o agente terceiro, o VP, simplesmente me dá respaldo para dizer aquilo que eu às vezes não consigo, é o não. Legal? Então, o pai da relação, essa ferramenta, é a melhor ferramenta para você dizer não, para você manter a sua relação, podendo rompê-la com esse terceiro elemento. Tranquilo? Eu vou dar mais um exemplo e vou só aqui anotar, né? Qual que é o papel dele? É de romper. Esse é o papel do pai. Lembra aqui, ó, papel do pai, o papel dele é romper a relação. É sempre quebrar esse eixo. Vou dar mais um exemplo para ficar claro. Poxa, meu filho cometeu vários crimes. Aí a mãe sempre fica desesperada por mais que ele saiba, que ela saiba, né, que ela tenha certeza que ele foi um cara ruim e até merecia estar preso. Porém, essa relação, ela é visceral, ela é completa, ela não se rompe. Ela não é destrutível. Ela vai sempre preservada até morrer. Porém, ela causa isolamento. E aí entra o papel do pai. Vamos trazer isso para a nossa prática? De novo. Cliente, adoraria te dar mais desconto, porém eu tenho uma empresa, eu tenho o meu VP, eu tenho uma situação, eu tenho o meu lucro, eu tenho uma série de coisas que têm que ser preservadas e eu tenho que te dizer não. Legal? Então, basicamente, é assim que você usa essa ferramenta. Agora, toma cuidado. Tem coisas que você tem que tomar cuidado. Primeiro, o mais importante, tem que ser legítimo. Não pode ser inventado, nem mentira, porque mentira tem perna curta. Então assim, se você não consegue conceder mais desconto, legal, mas tem que ser legítimo. Não vai inventar, não, que meu chefe falou e o seu chefe não falou nada. Então, toma esse primeiro cuidado. Segundo, pessoal, não é para usar o tempo todo. É uma ferramenta para você usar no ponto certo, no momento certo, na hora certa. Se não, o que você vai fazer? Vai tirar a credibilidade desse processo. Agora, como eu sempre falo, musculatura. Se você não treinar isso aqui, você não vai conseguir usar. Treina, usa o tempo todo, começa a entender que situações. Basicamente, você pode e consegue usar ela em relações corriqueiras do dia a dia, é sem problema nenhum. Ah, precisa dizer não para o filho? Diga usando o terceiro elemento. Olha, isso não dá para fazer, filho. Por quê? Porque estamos em pandemia e o orçamento precisa ser reduzido.
Filho, não dá para fazer, porque estamos em pandemia e esse é o momento da gente segurar custos. Filho, não dá para sair, porque estamos em pandemia, não dá para sair. Tranquilo? Pegou a dinâmica? Essa é a ideia. Então, esse foi o nosso Win Pocket. Não esquece de visitar a gente nos nossos canais do YouTube e assim por diante. E, por favor, mande suas dúvidas, mande sua pergunta. Entre a gente, eu vou começar algumas aulas pockets ao vivo, onde eu vou marcar um horário na semana, vou comentar isso para vocês, que data que vai ser. E aí toda semana eu vou estar lá 1 hora para responder a sua pergunta. E qual vai ser o assunto? Vendas e marketing. Então, prepara aquela pergunta assim que você nunca teve coragem de perguntar e guarda para essa nossa Win Pocket ao vivo ou me manda por e-mail, tá bom? E by the way, o meu e-mail está aqui, dominique.souza@winmap.com.br. Não esquece de visitar a gente, hein? venceremvendas.com.br ou winnersmap.com.br, tá bom? Deixa você com o nosso whiteboard para você poder registrar as informações e estudar mais tarde.